Oi, Indesistível, que tal descobrir as batalhas e a conquista do povo de Israel, lideradas por Moisés, enquanto nós desvendamos as lições eternas contidas em Deuteronômio 3? Se este assunto te interessa, fica comigo até o final, para poder descobrir curiosidades bíblicas assim muito interessantes, além de contextos para nosso momento atual e aplicações para nossas vidas. Simbora? Então, curta e compartilhe com quem você ama. Vamos lá, vamos prestar atenção na leitura. Vamos ler hoje nessa Bíblia viva aqui. Bom, capítulo 3 de Deuteronômio. Em seguida voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todo o seu exército e nos atacou em Edrei. Mas o Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu entreguei em suas mãos, junto com o seu exército e a sua terra. Você vai fazer com ele a mesma coisa que fez com o rei de Seom, em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, com todo o seu exército. Nós os derrotamos até que não restou nenhum sobrevivente. Conquistamos todas as suas cidades. Foram ao todo 60 cidades em toda a região de Argob, que pertencia ao reino de Og em Bazã. Todas as cidades eram fortificadas com altos muros e portas com trancas de ferro. Isso sem contar as cidades sem muros. Destruímos completamente o reino de Bazã, tal como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom, matando todos os homens, mulheres e crianças. Mas ficamos com todo o gado e todos os bens das cidades. Foi assim que conquistamos naquela ocasião as terras dos 2 reis dos amorreus, a leste do rio Jordão, que vão desde o rio Arnon até o monte Hermon. É bom esclarecer que os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamam de Senir. Tínhamos conquistado todas as cidades do Planalto, de toda a região de Gileade e de Bazã, incluindo as cidades de Salcá e Edrei, cidades do reino de Og de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último dos gigantes refaíns. A cama de ferro usada por ele está na cidade amonita de Rabá e media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Olha que loucura, gente! A terra da qual tomamos posse naquela época incluía o território que vai de Aroer, junto ao rio Arnon, até mais da metade da região montanhosa de Gileade, incluindo suas cidades e todas as terras que formavam o antigo reino de Og, rei de Bazã. Essas terras foram dadas às tribos de Ruben e de Gade. O restante da região de Gileade e também toda Bazã, o reino de Og, deu a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Bazã era conhecida antigamente como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, tomou posse de toda a região de Argob, até as fronteiras dos Jerusitas e dos Maacatitas. Por isso, essa região é chamada até hoje de Avot-Jair, que significa cidades de Jair. Depois, dei Gileade ao grupo de famílias de Maquir. As tribos de Ruben e Gade dei a região que vai desde o ribeiro de Jaboque, em Gileade, até a parte central do vale do rio Arnon. Dei a eles também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o rio Jordão, desde Quinerete até o Mar Morto, também chamado de Mar de Arabá, no pé do monte Pisga, no leste. Na mesma ocasião, eu lhes lembrei o seguinte: o Senhor, o seu Deus, deu a vocês esta terra para que tomem posse dela. Todos os guerreiros devem marchar à frente das outras tribos irmãs para além do rio Jordão, para conquistarem a terra que o Senhor está dando a Israel. Mas as mulheres e as crianças e o gado de vocês, e sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já dei a vocês. A gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, né? Até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos israelitas, como deu a vocês, para que eles também herdem a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a eles do outro lado do rio Jordão. Então vocês poderão voltar para as terras que dei a vocês. Naquela ocasião, eu também disse a Josué: você viu que o Senhor, nosso Deus, fez aqueles 2 reis. A mesma coisa acontecerá com todos os reinos do outro lado do Jordão. Não tenham medo deles, pois o Senhor, o seu Deus, lutará por vocês.
Foi também naquela ocasião que eu pedi a graça do Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, o Senhor já começou a mostrar a este teu servo a sua grandeza e a sua força na mão, e a sua forte mão, perdão. Pois que Deus existe nos céus ou na terra, que possa fazer as coisas grandiosas que o Senhor fez. Suplico agora que me deixe passar o Jordão e me deixe ver essa boa terra, com a bela região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor ficou muito irado contra mim por causa de vocês e não atendeu a minha súplica. Não fale mais nisso, ordenou ele, mas suba ao ponto mais alto da montanha Pisga. Dali você poderá olhar para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste e ver de longe a terra com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o Jordão. E depois dê ordens a Josué: encoraje-o, fortaleça-o, porque Josué vai conduzir o povo à conquista da terra, que você vai apenas ver do alto do monte. Uau! Assim ficamos no vale, perto da cidade de Bet-peor. Mais uma narrativa de Moisés em relação à conquista, né? Bazã era conhecida por sua terra fértil e vastas planícies. E sob a liderança de Moisés, eles derrotaram Og, que era o rei de Bazã. O rei Og é descrito, né, como um gigante, sendo um dos últimos refaíns, um povo de estatura gigantesca, né? E os israelitas tomaram posse das suas terras. Moisés também relatou a distribuição dessas terras entre as tribos de Ruben, de Gade, para metade da tribo de Manassés. Este ato simboliza não apenas uma vitória militar, mas também a justiça e o cuidado de Deus. E de Moisés, né, em repartir as bênçãos entre o povo, né? A região de Bazã, nos tempos modernos, é assim identificada como, lá em cima, como Golã, uma área disputada até hoje, destacando assim a relevância contínua desta localização. O capítulo termina com Moisés falando, né, como Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, que não permitiu que ele atravessasse o Jordão. Essa parte é muito forte depois de tudo que a gente viu, que a gente leu até aqui, não é verdade? E aí? O que você acha? Quais são as principais lições que a gente pode extrair deste capítulo? E quais são as aplicações práticas para a nossa vida? Eu fico assim me perguntando, como é que eu agiria no lugar de Moisés? Eu acho que a princípio eu ia chorar muito, eu ia me descabelar, eu ia falar com Deus, eu ia reclamar: Senhor, olha tudo que eu fiz até chegar aqui debaixo de suas instruções, Pai. Não foi nada fácil trazer esse povo murmurador que o Senhor mesmo escolheu e me chamou para ser líder deles. Como é que o Senhor não vai me deixar entrar, Pai? Por favor. Eu acho que eu agiria assim, gente, sinceramente. Eu fico imaginando. E você? Como é que você agiria? Você tem coragem de me contar e compartilhar, escrevendo aqui embaixo? Deus está nos dizendo que a gente não deve ter medo dos gigantes que aparecem em nossas vidas, para nos amedrontar e nos fazer parar e desistir. A confiança nele é assim crucial para a gente enfrentar desafios de todos os gigantes que surgirem na nossa frente. É isso que a gente viu aqui, né? A gente também pode destacar a importância de repartir as bênçãos de forma justa, que a gente também já falou em outros vídeos anteriores. E a gente precisa reconhecer as limitações que foram impostas pelo Senhor e obedecer. Então vamos refletir, deixar nossa imaginação criar insights para anotar no nosso caderno. Pense e responda. Como é que a fé de Moisés e dos israelitas os ajudou nessas conquistas? E a sua fé? Qual o tamanho dela em relação aos gigantes que estão aparecendo na sua vida?
Quais lições você gostaria de destacar sobre a história da liderança na vida de Moisés, para você deixar registrado, anotar, modelar e não esquecer nunca mais? Falando em gigante, a gente não pode deixar de falar, né, gente? Porque esse é um exemplo bem clássico, né? Quantos gigantes você já enfrentou na sua vida e saiu com a vitória na sua mão? Anote. Porque Deus está nos dizendo, se a gente obedecer a Ele, se a gente seguir a vontade dEle, não vai ter gigante capaz de nos parar. Basta acreditar. Vamos conversar com o Senhor agora? Pai, obrigada por todos esses resumos que Moisés vem fazendo através desses discursos, esse já é o terceiro, para nos deixar registrado, nos fazer recordar tudo que o seu povo passou, através dessa retrospectiva incrível, aos olhos dele como líder. Que a gente possa ser como Moisés, oh meu Deus, humilde. Para poder enxergar, Pai, os gigantes, assim como um momento de aumentar a nossa fé no Senhor. Ai, Pai, como eu preciso aprender como Moisés. Senhor, toma conta de cada um de nós, Pai. Nós te amamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, amanhã tem mais. Eu te espero aqui para o 4º capítulo de Deuteronômio. Beijo, lembra de curtir e compartilhar com quem você ama, tá bom? Tchau, fui.